Boa noite a todos, prezados irmãos e amigos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos ajudando, para que possamos entender, compreender as suas mensagens de paz e luz, que nos tornará criaturas mais felizes. É uma alegria muito grande, é uma felicidade para todos nós, quando estamos numa quinta-feira como essa, unidos para estudar. Hoje, o nosso grande objetivo é estudar, porque estudando a gente conhece. E quando a gente conhece, quando a gente passa a conhecer as coisas da terra e dos céus, nós automaticamente iremos nos modificar. E essa modificação, prezados irmãos, nos trará a paz, a alegria, e encontraremos a razão maior para viver. Então, vou fazer a prece inicial, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe o nosso projeto, o nosso propósito nessa noite. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Mestre amado e bom, Jesus amigo, abençoa a todos nós que estamos neste momento reunidos em Teu nome, Senhor, buscando a Tua luz, o Senhor que é a luz do mundo. Nós estamos aqui, Senhor, na condição de espíritos pedintes, imperfeitos, te pedindo, Mestre, abençoa o nosso propósito de sermos criaturas melhores. Pedimos ao nosso Deus de misericórdia, nosso Pai, que derrame sobre todos nós, sobre toda a humanidade neste momento, a paz, a luz, e que o amor possa ser desenvolvido em nossos corações. Maria Santíssima, nos protege, nos ampara, e neste momento, Senhor, com a vossa permissão, nós damos por iniciado o nosso trabalho nesta noite. Muita paz para todos nós. Meus irmãos, o assunto de hoje, ele é interessante, como todos os assuntos, mas existe uma pergunta que normalmente a gente faz. Quando eu partir desta vida, para onde eu vou? Como é que fica esse intercâmbio entre mundo físico e mundo espiritual? Então, o que a gente vai estudar nesta noite são os verdadeiros valores, que devemos desenvolver nesta vida para um dia chegarmos a uma condição de espíritos puros. A caminhada é longa, os caminhos são pedregosos, espinhos surgirão no nosso caminho, mas quem tem Jesus como mestre, quem confia em Deus, sabe que tudo vai passar e que um dia seremos realmente criaturas melhores. Que Deus nos dê, eu sempre peço que nos dê cada vez mais força para a gente compreender, para que a gente possa, através do entendimento, da valorização da vida espiritual,
Porque quando você diz assim, o Espiritismo prega a morte de forma alguma. O Espiritismo é uma doutrina que prega vida, mas vida em abundância, como disse Jesus. O Espiritismo nos prepara para viver bem na terra. E um dia, quando voltar à nossa verdadeira casa, porque a gente às vezes se confunde, a gente acha que somos espíritos, somos uma matéria, vamos dizer assim, desenvolvendo aqui um conhecimento espiritual. Nós somos seres espiritual numa experiência aqui na Terra. E essa experiência, prezados irmãos, vai depender do nosso viver, da maneira como a gente vai se comportar aqui na Terra. Quais são as virtudes que nós iremos desenvolver nessa vida que hoje a gente vai estudar, que fala das relações além-túmulo. Porque a gente sabe que a vida não começa no berço e muito menos não termina no túmulo. A vida começa no momento em que deixamos de ser princípio espiritual e nos tornamos espíritos. A vida começa aí. O corpo morre quantas vezes forem necessárias pelas nossas reencarnações, mas o espírito em vida plena, quando a gente procura realmente ter essa vida. Eu vou para as perguntas e respostas, porque o que eu quero nessa noite é estudar com vocês, juntinhos aqui, sentindo o coração de cada um bater dentro um do outro, desse encontro amigo e fraterno. Vamos estudar, meus irmãos. Vamos estudar para que a gente possa formar essa equipe de hoje, a equipe do futuro, e com certeza, com a permissão de Deus, chegaremos a isso. Pois bem, no Livro dos Espíritos, na pergunta 274, que fala das relações da além do túmulo, ele diz assim: as diversas ordens de espíritos estabelecem entre elas uma mesma hierarquia de poder, ou seja, há entre elas subordinação e autoridade. A pergunta é o seguinte: aqui na Terra, veja só, aqui na Terra, você é avaliado pelo seu valor, pelo valor econômico que você tem. Você é avaliado pela maneira como você se apresenta externamente. Isso aqui é dentro da nossa sociedade, lamentavelmente, e muitas vezes não, nossa maioria, a gente se apresenta com poder pelos títulos que temos, não pelo caráter, não pela personalidade, mas na nossa sociedade, que é uma sociedade ainda totalmente imperfeita como a nossa, nós nos apresentamos com a valorização dos títulos que a gente tem. Não é isso aí? Concorda comigo? Ou melhor, concorda com a doutrina espírita? Pois bem, então, quando muitas vezes chega em certos ambientes, uma pessoa que não tem esses caráter toda, mas que se veste bem, mas que goza de um poder econômico muito grande, que possui bem, quando ele chega, como é que ele é recebido? Como ele é recebido? Com carinho, com afeto, com respeito. Às vezes botam até tapete vermelho para passar. Aí depois chega às vezes um ser humilde, simples, sem condições financeiras, entra, infelizmente, é a nossa realidade. Não estou criticando, mas é a nossa realidade. Muitas vezes ele passa despercebido. Pois bem, essa criatura que entrou primeiro, ele tem poder. Para nós aqui ele tem muito poder. Mas será que esse poder, ele continua exercendo no mundo espiritual? Será, meus irmãos?
Vocês estão lembrados que tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 14, aquele exemplo da rainha de França, uma mulher cheia de poder. Todos nós espíritas sabemos disso, mas sempre é bom refrescar nossa memória. Chega no mundo espiritual, aqui na terra a mulher cheia de poder, desejada por muitos homens, cheia de súditos, cada um que quisesse servir a rainha. Pois bem, criaturas humildes, simples, trabalhavam com ela, não tinha projeção dentro da sociedade, nem tinha esses valores para ela. Mas ela, na condição de espírito, quando chegou no mundo espiritual, ela sofreu a maior decepção da vida, a maior decepção que um ser humano pode ter. Quando chegou no mundo espiritual, os seus súditos, aquelas criaturas que dentro da hierarquia humana não tinha valor nenhum, eram espíritos iluminados. Ai, meu Deus, que vergonha! Quanta humilhação essa criatura passou! Quanta humilhação! Como ela se viu um cisco diante daquelas criaturas luminosas. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós precisamos perguntar para nós mesmos. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou desenvolvendo dentro de mim? As qualidades que o Evangelho de Jesus nos ensina, nos pede, nos orienta, e nós estamos sempre ouvindo, lendo, estamos sempre com essa evidência de necessidade de crescer, de aprender, de se transformar. Então, essa rainha, quando chega no mundo espiritual, ela deve ter lembrado de Jesus, quando o mestre falou: a minha realeza não é aqui da terra, não é terrestre. A minha realeza é outra. Então, a nossa realeza de grande, de perfeito, de bonito, de poderoso, meu irmão, a gente só tem aqui na terra. Se a gente não procurar desenvolver a caridade, a benevolência, o perdão para com os nossos irmãos. Porque a gente sabe que o perdão é tão necessário. Porque o perdão, enquanto o ódio nos escraviza, o perdão nos liberta. Então, aí os espíritos, quando Kardec perguntou se existia hierarquia no mundo espiritual, os espíritos disseram assim, desculpa eu estar sempre tossindo, mas são minhas alergias. Mas ele diz, se existe hierarquia, sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exerce por uma ascendência, quer dizer, por uma elevação moral irresistível. Os espíritos adiantados têm uma força moral muito grande para nós aqui na Terra, mas a gente está falando dos espíritos que já estão no mundo espiritual. Não é que ele chegue lá e diga, olha, aqui quem manda sou eu. Não. É porque a luz, quando é forte, ela nos deixa quase cego numa visão, quando a visão é pequena. Então, se nós não desenvolvermos essas qualidades morais, espirituais, seremos espíritos pobres no mundo espiritual. Eu não falei pobre de espírito, que é outra coisa. Eu falei de espíritos pobres, mendigos da misericórdia divina, por não ter trilhado pelo caminho do amor, pelo caminho da caridade, pelo caminho da benevolência. Então, se existe hierarquia no mundo espiritual, existe sim. Como existe hierarquia? Pois bem, aí na pergunta seguinte ele faz assim, que ainda é a mesma pergunta.
Os espíritos inferiores podem se escapar das autoridades dos espíritos superiores? A gente aqui não disfarça, né? A gente aqui não disfarça as nossas qualidades morais. E lá? Aí os espíritos disseram para Kardec. Eu disse que era irresistível, impossível a gente escapar, camuflar, enganar os outros espíritos, querendo ser criaturas melhores, mas com a bagagem tão pequena. Então essa é a razão da doutrina espírita, como a revelação, essa terceira revelação, que vem trazer um entendimento tão grande para todos nós, meus amados irmãos. É muito importante a gente prestar bem atenção a esses assuntos, porque é dele que a gente vai precisar para fazer a nossa transformação moral. Aí na pergunta 275, o poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Será, como a gente estava conversando nesse instante? Olha, eu cheguei aqui, eu fui presidente, eu fui o governador, eu fui o juiz não sei de quem, bababá, telelei, médico, como chegou nosso irmão André Luiz, né? Nosso irmão André Luiz chegou lá no nosso lar, querendo exercer a medicina. Aí os irmãos perguntaram para ele: o que é que você sabe? Como é o teu desenvolvimento? Não, eu fui médico. Sim, você foi médico na terra. Mas o que é que você entende de medicina espiritual? Veja só. O que é que você entende de medicina espiritual? Ele deve ter respondido: nada. Porque ele diz, dentro da medicina humana, dentro da fisiologia, você conhece. Eu não duvido. Mas a medicina espiritual está muito além e aquém. Veja só. Se ele tivesse sido uma criatura, assim, tivesse desenvolvido o lado moral, espiritual muito grande, mas a gente sabe que ele não fez isso. Ele hoje está numa condição muito boa, mas quando ele chegou não era. E essa é a esperança de todos nós. Pois bem, ele foi limpar o chão. E eu tô doida que já guarde uma vassoura para mim lá. Porque eu sei, ele que era médico não sabe de nada. Eu sei, ele foi limpar o chão, deve ter mais coisa pesada para mim, um vassourão, um rodo para eu limpar, e eu vou com muita satisfação e com muito orgulho para ver se eu fico por lá, né? Se me levarem. Pois bem, então, o poder e a consideração do homem da terra que a gente exerce aqui, ele diz: não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Aí ele manda até ler os salmos. Eu lembrei da questão da princesa, né, a rainha de França, que os títulos não dizem nada aqui na terra. O homem humilde que vive para fazer o bem, que é uma pessoa amável, tolerante, crente de Deus, que tenta desenvolver o evangelho de Jesus na sua vida, que sempre tem uma palavra amiga, que sempre tem um sorriso de conforto para o seu irmão, esse homem, mais simples que ele seja, ele chegará resplandecente no mundo espiritual. Prezados irmãos, e a gente sabe que o que nos dá muita, vamos dizer assim, muita bagagem espiritual são as caridades morais que desenvolvemos. É muito importante a caridade moral. Eu não vou falar da caridade porque não é o tema, mas vocês conhecem. Pois bem, vamos dar prosseguimento. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento de espírito? Aí ele diz: não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens
segundo os seus méritos? Pois bem, o maior da terra poderá estar na última categoria dos espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreende isso? O Evangelho pergunta para a gente. Compreende isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado. Jesus não disse isso. Quando Jesus disse que é preciso que a gente se humilhe, veja só, nós não estamos falando de ser subservientes, de vivermos aos pés dos outros, se humilhando. No entendimento humano, muitas vezes, a humilhação é essa. Mas se humilhar, o que Jesus quer dizer é a gente não se achar melhor que os outros. É a gente olhar para o nosso irmão como a gente se olha. É fazer com os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. E a humildade que Jesus fala é essa. Não é uma humildade de... sabe aquele negócio, como se diz assim, uma falsa modéstia? Não, eu não sou humilde, eu sou... Sabe, eu sou... Quando você está querendo até se exaltar. Então, é como Jesus disse, é preciso que a gente cresça em humildade, em boas qualidades, em virtudes, para que a gente possa estar numa condição de espíritos humildes. A pergunta 276. Olha, hoje é noite de estudo, viu? A gente vai estudando. Eu não sei se vocês queriam fazer uma pergunta, e não adianta fazer aqui na frente, porque se eu começar a ver aqui na frente eu me perco, e não é o objetivo esse. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação, meus irmãos? O Evangelho, o livro dos Espíritos, está perguntando. Aquele que foi grande na terra, chega no mundo espiritual. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui, falando para vocês, falando de Deus, de Jesus, dizendo que é importante. Posso estar me achando importante porque estou fazendo esse trabalho. Quando eu chego no mundo espiritual, eu encontro uma pessoa que eu conhecia, que não dava muita importância, mas aqui na terra eu estou falando. Aqui na terra vocês estão me ouvindo. E eu chego lá, e eu digo, quando eu chego assim, com a luz de uma vela, como a luz de uma vela. E o nosso irmão chega lá com uma luz daquela bem forte. Será que você, nessa condição, a gente vai se sentir humilhado? Os espíritos responderam, frequentemente, muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Olha, meus irmãos, vou dizer uma coisa a vocês. Uma coisa que a gente deve ter muito cuidado na condição de espírita é com os elogios. Os elogios, quando a gente não tem ainda, vamos dizer assim, consciência da nossa, sabe, da nossa condição ainda de estudante, sabe, que ainda faz coisas erradas, mas quando a gente não se acha assim, se acha melhor que os outros, aí nessa condição de orgulhoso, existe um orgulho lá dentro, é muito mal. Então, é preciso que a gente cresça dentro de uma consciência de que nós não somos também criaturas tão pequenininhas, não somos. Só em ser filho de Deus já não somos tão pequenininhos, mas também não estamos numa condição de espíritos elevados. Pois bem, deixa eu procurar aqui algumas perguntas, porque quando for relógio já vai dar 8 horas. Eita, assim, aí ele diz frequentemente muito grande, né? Ele se sente humilhado lá no mundo espiritual, porque infelizmente os títulos não vogam. Pois bem, os espíritos das diferentes ordens estão misturados lá no mundo espiritual. Está tudo assim misturado, ó.
Eles estão misturados lá, como a gente vive aqui. Aqui a gente vive com pessoas de má vida, vive, se encontra. E a vida de muita gente se mistura até. Mas no mundo espiritual é assim? Eu achei essa pergunta bacana, porque ele disse assim, a resposta, ele diz assim, sim e não. Quer dizer, eles veem, mas se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo o quê? A analogia quer dizer semelhança. Ou a antipatia de seus sentimentos como reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias. Oh, meu Deus do céu, é bom, olha, a gente fazer uma família lá. Grupos e famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo desejo de fazer mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre uns com os outros. Isso mesmo já acontece conosco aqui na vida. Já acontece. Você não tem um ditado que diz assim: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és? Por que é que a gente se entende? Por que nós estamos reunidos? Porque a gente é bom ainda? Não. Mas nós estamos com um objetivo na vida de um dia de tornarmos criaturas boas. O nosso entendimento, a nossa simpatia, que é a semelhança de entendimento e de compreensão, estão muito parecidos, são iguais. Então, quando se chega no mundo espiritual, os bons não se misturam com os maus, não se misturam, porque cada um procura aquilo que é importante para você. Segundo os espíritos, eles dizem assim, que eu acho interessante, do jeito que os maus procuram fazer os maus, na condição de espírito desencarnado, veja só, procura fazer o mal, mas nós, quando já estamos aqui na Terra trabalhando para ser pessoas melhores, né? Mais caridosas, mais benevolentes, né? Mais compreensivas, a gente vai se reunir no mundo espiritual com pessoas que pensam e que sentem isso que nós estamos sentindo. Isso é muito consolador, porque segundo os espíritos, os irmãos que são muito católicos, pode chegar no mundo espiritual e procurar a igreja católica, que lá eles também têm. Os protestantes vão procurar também. Os espíritas vão procurar os centros espíritas. Porque a gente sabe que a religião não salva ninguém. A religião boa, como disse Dalai Lama, é aquela que faz a pessoa melhor. Então, se você está dentro de uma religião e ela está te fazendo melhor, perfeito. Aí é teu lugar. Então, mas só que tem um detalhe. Quando a gente chega no mundo espiritual, o nosso entendimento é maior. Eu estou dizendo isso porque Dom Helder Câmara já psicografou através de Carlos, como é o nome dele? Carlos Pereira. Tem um livro de Dom Helder espetacular. Perguntaram, Dom Helder, o senhor frequentou o centro espírita? Ele disse, eu faço meus trabalhos na igreja. Quando é necessário, eu vou ao centro espírita. Veja só. Existem pastores que eram pastores aqui, não deixaram de ser pastores no mundo espiritual, mas estão trabalhando também nas casas espíritas, ajudando e servindo a Jesus. Por quê, meus irmãos? A nossa visão é muito pequena. Nós somos míopes demais para enxergar certas verdades. Na condição de seres encarnados. Quando a gente procura estudar, quando a gente procura crescer, quando a gente procura ver um Deus, sabe, um Deus grande, que criou todo esse universo, não é um Deus que criou a Terra só. Seria um Deus tão limitado se ele tivesse criado só a Terra. Então, quando a gente abrange uma visão, um horizonte maior de Deus,
a gente crê mais nele, fica mais crente, confiante. E quando chega no mundo espiritual, vê a realidade. Não esquecendo que a nossa verdadeira casa é no mundo espiritual. Não é aqui não. Estamos trabalhando, tá bonzinho. Mas quando não servir mais, a gente, vai embora. E a gente, vamos nos encontrar. Pois bem, vamos embora. Vamos em frente, que as perguntas são muitas e não vai dar tempo não. Vamos lá. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros. Aí ele responde, os bons vão para toda parte. E é preciso que seja assim, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não perturbem com as suas más paixões. Veja, quando nós adquirimos conhecimento, crescimento espiritual, a gente vai para diversos lugares. Aqueles que não, deixa eu rejeitar aqui, tá bom? Aqueles que não, eles podem passar até por nós, espíritos melhores, e não nos vê. Então, não se mistura. E os bons, ele tem um propósito. E os bons têm um propósito. Veja só, de ir em busca dos mais imperfeitos, para que ele possa também ser um espírito bom, para que ele desenvolva, para que ele programe a sua reencarnação, para que ele venha aqui trabalhar e ser um fiel servidor do Cristo. Vamos lá, outra pergunta. Como os espíritos se comunicam entre si lá no mundo espiritual? Como é que vocês acham que eles se comunicam? Eles precisam da voz? Ele precisa da boca, de todo esse sistema aqui para poder se comunicar? Ele diz, eles se veem, se compreendem, a palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal, que é estudar o fluido universal é um negócio fantástico. A gente vê a grandeza do Pai Celestial. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, como para a voz, o ar é o veículo do som. Se não existisse como é que se diz? Se não existisse o ar, a gente não escutaria os sons que se colocam e a gente chega até aos nossos ouvidos. Tá entendendo? Então o fluido universal, que é um fluido que se transforma de diversas coisas para que haja as manifestações aqui na Terra, através desse fluido a gente se comunica. Meus irmãos, deixa eu contar para vocês bem rapidinho uma experiência que eu achei fantástica. Certa vez eu estava dormindo, sonhando, né? Pois bem, já estava na hora de acordar. Aí o que acontece? Eu estava já acordada e estava falando com uma entidade espiritual. O que eu achei bonito foi isso. Veja só, a gente vê nos livros e depois a gente sente. Eu continuei falando sem abrir a boca e eu continuei ouvindo a pessoa falando sem que ele gesticulasse pela boca. Eu achei, foi uma bênção para mim eu ter sentido isso, ter visto isso. Foi espetacular, mas vamos lá. Então, vamos adiante. Vai vir tanta pergunta, mas não vai dar não, viu? Veja só, vamos lá, vamos aqui. A alma, vamos entrar no outro aqui. A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Ou seja, quando a gente deixa o corpo lá no túmulo, de imediato a gente vê os parentes, os amigos, né, que muitos vão realmente esperar. Eles respondem, imediatamente não é sempre a palavra,
os espíritos são tão cautelosos? Pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Meus irmãos, tem espírito que eles desencarnam aqui, chega no mundo espiritual, a bênção, a graça e a misericórdia divina é muito grande. Papai do céu, deixa a gente dormir um pouco, sabe? Dorme um pouco, descansa um pouco. E quando a gente acorda, a gente vai aos poucos, tirando, derrubando esse véu que nos cobria e que aí a gente passa a conhecer, a ver, a nos identificar como espíritos desencarnados. Eita, como é bonita a espiritualidade, meu Deus. Eu agradeço tanto a Deus conhecer a doutrina espírita. Porque, olha, quando a gente conhece a doutrina espírita, quando a gente não... Eu acho que eu vou para... eu tenho certeza. Eu não tenho a menor dúvida das coisas espirituais. E isso me traz uma felicidade tão grande. O meu dia de amanhã já começo a sentir que é um dia maravilhoso. Não interessa se vai chover, se vai fazer sol, não interessa. Mas o dia vai ser maravilhoso. Por quê? Porque é a certeza de estar aqui. E amanhã, se disser assim, chegou o teu dia, vamos embora. Mesmo que a saudade chegue, mas tem tanta gente lá para a gente ver, para se encontrar. Meus irmãos, Jesus, Deus, Maria de Nazaré, não deixe a gente sofrer eternamente. Tudo tem um chega. E quando a gente quer, a gente encontra a felicidade mais rápido. Pois bem, vamos lá. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? Como é acolhida? Como é a nossa chegada? Aí eles responderam a Kardec. O justo, com um irmão bem amado, esperado há longo tempo. Se você é uma criatura que já está num certo grau de justiça, de amor, fica alegre, porque já tem irmão te esperando. Ele não está chamando não, ele está esperando apenas. A do perverso, como um ser que se enganou. Vocês percebem a misericórdia de Deus? O perverso, como um ser que se enganou. Se enganou, se envaideceu, se enganou aqui com a terra achando que isso aqui era o paraíso. Que aqui era o único mundo que ele conhecia. E aqui ia se acabar. Mas mesmo assim, os espíritos que vivem para servir a Jesus estão lá esperando também. Não tem essa história do bichinho se queimar no fogo, não. Não tem essa história de ficar lá, não. Eles sofrem sim, isso aí é inevitável. Mas o que não quer dizer que seja um sofrimento para sempre. Que no momento do arrependimento, no momento em que ele disser, Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor. O socorro chega, meus irmãos. Chega mesmo. Quanta consolação a gente tem com essa doutrina maravilhosa. Essa doutrina nos faz criaturas muito mais felizes. Porque a gente sabe que somos amparados na terra e na espiritualidade. Pois bem, uma pergunta diferente não. Alguém está querendo falar comigo, é incrível, né? Eu vou rejeitar. Agora é a Claro, meu Deus, que fica o tempo todo me aperreando, sai claro. Pois bem, que sentimento experimenta um espírito impuro com a chegada de um mau espírito? Ah, meu Deus, queria tanto que o tempo... Vocês podem até estar desejando que já termine essa live, mas eu queria que ela não terminasse logo não, porque é tão bacana isso, sabe? Que sentimento experimenta um espírito puro com a chegada de um outro mal lá? O que é que eles experimentam? Os perversos ficam satisfeitos de ver a sua imagem privadas da felicidade. Quem é ruim não quer ser só. Então, quando chega
É a mesma coisa daqui. Quando a pessoa tem um vício, da droga, da bebida, esses vícios que, sabe? Quando chega um junto, eita, é uma festa, né? Vamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é uma alegria. Pois é a mesma alegria que eles sentem. Por quê? Porque ele não quer ser só, ele não quer. Ele quer mais alguém para ser infeliz com ele. Entendeu como são as coisas? Veja essa. Outra pergunta para aquelas pessoas, principalmente, que perderam temporariamente seus entes queridos, que partiram, né? Que a gente diz, perdeu, não perdi. Teve uma parada, só isso. Aí ele pergunta assim, nossos parentes e nossos amigos, eles vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes aos nossos encontros quando deixamos a terra. Ele diz, sim, vem ao encontro da alma que estimam, facilitando-na, como ao retorno de uma viagem que ela escapou aos perigos do caminho. Meu Deus! Olha, a gente precisa ajudar os nossos familiares, os nossos amigos, os desconhecidos a se melhorar. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, a gente quer ser recebido por um pai, por uma mãe, por um amigo, tá certo? Quer ser recebido. Mas se nós não crescermos, o que é que vai acontecer? A gente vai para um canto, ele vai para o outro. Por isso a importância de procurarmos sempre contribuir, ajudar as outras pessoas a crescer um pouquinho. Mesmo que seja pouco, é bom. Não é muito, mas já é importante para essa criatura. Entendeu, meus irmãos? É importante por isso. E nessa pergunta, ele diz, ele vem ao nosso encontro e ajuda a livrar-se dos laços corporais. Veja só. A gente sabe que quando a gente desencarna, muitas vezes a gente fica preso ao nosso corpo ainda. Pois bem, eles vêm nos ajudar a nos libertar dos laços que ainda está nos prendendo aquele corpo que não serve mais. Aquele corpo que foi tão importante, mas que chega um momento em que ele não serve mais. É uma roupa que envelheceu, que rasgou, que perdeu a utilidade, e a gente agora vai ao mundo espiritual carregando apenas o nosso corpo, o espírito, que é o ser falante, o ser inteligente. Ele vai revestido num corpo semimaterial, que é o corpo espiritual, como vocês sabem. E a matéria fica. Então, até esse desprendimento, esse desligamento, que deve ser horrível para um espírito, você ficar ligado a seu corpo ainda, eles vêm ajudar. Não é consolador a gente saber disso? E muito. E Claudivan botou aqui, norma, dependesse daí da minha, lhe daria mais o quê? Eu não sei que o nosso irmão Claudivan não terminou aqui. Dependesse daí da minha, lhe daria... Ô Claudivan, olhe, eu tenho fé em Deus e em Jesus, que quando eu desencarnar, eu vou me encontrar com todos nós aqui. Eu tenho fé em Jesus. Vamos orar para isso? Eu quero, quem for primeiro, minha gente, por favor, se vocês forem primeiro do que eu, peça perdão, peça misericórdia a Deus, que me segure, pelo menos pela ponta do dedo, que me faça eu subir, porque se eu estiver lá em cima também, eu vou botar uma cordinha para subir, tá entendendo? Então vamos ajudar um outro. Então, mas para isso a gente precisa se ajudar agora. A gente precisa se amar agora. Como o Jesus disse, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, o que une na terra, une nos céus. Se eu te amo, se você me ama, isso vai prevalecer. Me leva, me ajuda. Pois bem. E na última pergunta, ele diz assim: os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? Eita, vamos lá. O assunto é bom, né? Os amigos e os parentes se reúnem depois da morte?
Ele diz assim, sim, oh meu Deus, coisa boa. Será que lá tem uma cadeirinha para sentar na porta da casinha? Né, para a gente se sentar na porta, tomar um cafezinho, conversar, né? Pode, né? Pois bem, ele diz assim, sim, vem ao encontro da alma que estimam, felicitando-na. Oxe, não é isso não, menino. E aí ele diz, eu estava lendo a outra. Se os parentes vêm se encontrar os amigos, ele diz, isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes. Será que a gente não vai se ver? Eu acho que vai, né? Henrique Salazar vai ajudar. Mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado, ou quando tiverem alcançado a igualdade de perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é, algumas vezes, uma punição. Veja só, pelo pouco entendimento, pelo pouco que eu conheço, de espíritos que viviam aqui na Terra, isso é uma consolação tão grande para mim, porque espíritos que viviam aqui na Terra eram espíritos bons, quer dizer, bom, para gente que fulano é bom. Não era um espírito de alta iluminação, mas era um espírito, realmente uma criatura de um coração bom, como a gente chama. Não tem aquela pessoa de um coração bom? E ela já se encontrou com o marido dela. Se encontrou. E ele disse que estava ajudando ela. E a gente sabe de muitos fatos de espírito que já foi ao encontro, que já recebeu aquelas pessoas que amavas, amigos. Então, isso é muito consolador para a gente. Isso dá uma injeção de B12 na veia da alma. A nossa alma, quando a gente sabe dessas coisas, quando a gente, como diz assim, tem a fé, acredita, tem convicção. Não é só ter aquela, não, eu tenho fé. Tá, tenho fé. Os maus também têm fé em Deus. Mas como é essa fé? Mas, quando a gente tem convicção da misericórdia divina, quando a gente sabe que nunca estamos sós, se não estamos sós aqui na Terra, eu não estou falando da companhia dos encarnados, eu estou falando da companhia dos espíritos, amigos, dos nossos anjos de guarda, dos espíritos familiares que nos protegem, que nos ajudam. Então, é muito importante a gente ter a certeza que amanhã estaremos também sendo amparados, ajudados. Se eles tiverem uma iluminação, um grau de espiritualidade bem maior, é claro que a gente não vai ficar perto dele toda hora, mas ele vai visitar. A gente vai ter a companhia daquelas criaturas que também têm o mesmo nível espiritual nosso, né? Que aqui na Terra, nossa espiritualidade, nosso grau de espiritualidade, com exceção dos missionários que podem estar por aqui, a nossa espiritualidade sabe, não é muito distante um do outro, não. Pode ser um melhorzinho, uma coisinha, um pouquinho mais, um grauzinho a mais, um grauzinho a menos, mas não é essas coisas tão diferentes, não. Não é tão diferente. Então, meus amados irmãos, vamos trabalhar para a gente ser criaturas mais afetuosas. Eu estou dizendo isso aqui, estou falando isso aqui, mas tenho certeza absoluta, tenho certeza. Eu estou falando para mim. Seja mais afetuosa, seja mais tolerante, seja mais paciente, sabe? Que eu acho a paciência, o dom da paciência, é uma virtude que, para mim, é uma das mais difíceis. Mas vamos trabalhar. Quando a gente quer, a gente consegue.
tudo que Jesus pede para que a gente seja, se não fosse, vamos dizer assim, se não fosse possível ser, ele não teria dito. Mas ele sabe que a gente pode. Quando a gente quer, a gente consegue. Então, prezados irmãos, amores do meu coração, todos vocês que estão me escutando e aqueles que não estão neste momento conosco, mas esses amores, quando a gente ama no coração, não é esse amor que se grita e que se decanta tanto pela humanidade, eu amo você, não é. Mas quando a gente ama de verdade, a gente se encontra nos céus, no mundo espiritual. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento a Deus por essa oportunidade, por tantas que a gente tem aqui de aprendizado. Não é brincadeira não, minha gente. A gente recebe muito. Não é pouco não, é muito. Então a gente precisa desenvolver. A gente precisa ajudar uns aos outros para que a gente possa crescer. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir a Papai do Céu que nos proteja e nos ampare. Vamos lá? Vamos lá. Jesus, luz do mundo, mestre amado e bom. O que nos resta então, Senhor, neste momento? Te dizer obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos, Senhor, de aprendizado, pela inspiração que o Senhor nos dá quando a gente se destina a trabalhar. Obrigada, meu Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que é justiça, Deus que nos deu vida, Deus que habita dentro de nós e que nos faz criaturas felizes, que nos faz criaturas ter paz dentro de nós. Muito obrigado, Pai de misericórdia. Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. Derrama, Senhora, com teu manto de luz sobre toda a humanidade, Senhora, a tua paz e a tua luz. E neste momento eu te peço pela nossa pátria, pelos nossos irmãos brasileiros, que a gente possa trabalhar conosco para podermos ter a condição de sermos, de vivermos nessa pátria que é pátria do Evangelho, coração do mundo. Nos ajuda, Jesus amigo, o anjo Ismael, dai força e paz e luz, muita luz para ele, que ele possa transformar os nossos sentimentos negativos nos sentimentos de amor, de benevolência e paz para todos nós. Meus irmãos, lutemos conosco, vamos trabalhar com a nossa imperfeição, para que um dia possamos chegar pelo menos na condição de bons espíritos, e um dia, com a permissão de Deus, sermos espíritos superiores. É uma alegria muito grande, Jesus, quando a gente está aqui para te servir. A alegria é muito grande, Mestre. Abençoa todas essas criaturas que estiveram e que estão ainda conosco, dando aos seus lares muita paz, muita luz, amor e entendimento. Vamos no só coração dizer: glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens de boa vontade. Que o Mestre Jesus nos abençoe, meus irmãos, ampare a todos nós, e que possamos continuar trabalhando a serviço do bem e do amor. Todos possam ter uma excelente noite, bons sonhos, bons encontros, quando se emanciparem através do sono. Muita luz para vocês, muita paz. Muito obrigada pela companhia de todos. Muito obrigada. Que assim seja.